Bom, pessoal, então, como a minha internet está um pouco instável, tá? Eu vou gravar essa aulinha para vocês, falando então sobre a imunidade, ok? Então, a gente vai ver agora aqui a imunidade. Nós falamos, então, na primeira aula sobre a linfa e as células imunitárias, né? Falamos que os vasos linfáticos, eles são responsáveis por captar o líquido intersticial que não é absorvido pelos capilares sanguíneos, né? E esses vasos, eles vão se ramificando, tornando cada vez mais finos e vai distribuindo-se por todo o corpo, né? Aí, depois que ele percorre todo o organismo, ele se eles chegam numa região em que tem dois ductos linfáticos, né? E aí eles se unem às veias dos braços e aí essa linfa volta normalmente para a circulação sanguínea, né? Então isso a gente já viu na nossa primeira aulinha. Depois falamos da linfa, que é o líquido resultante da drenagem do líquido intersticial, que daí ele vai ser captado pelos vasos linfáticos, né? E aí a gente viu que é uma substância rica em gorduras, por isso que ela é bem clarinha e também está presente os nossos glóbulos brancos. Os linfonodos, nós vimos que são células que são responsáveis, são estruturas responsáveis por estar fazendo a nossa defesa corporal, e aí eu falei que nossa maior quantidade de linfonodos está presente no pescoço, na axila e na virilha, e também no intestino. Falamos das adenoides e das tonsilas palatinas, até falamos que quem tem necessidade de tirar as tonsilas faz a cirurgia e tira lá, né, as antigas amígdalas que a gente conhecia. Falei do baço, que é um órgão extremamente sensível, que ele guarda os nossos glóbulos brancos, que em qualquer acidente pode ocorrer qualquer trauma, e eu falei que ele é um órgão que pode ter graves hemorragias. E aí eu falei que se o sistema linfático não funcionar direito, ele pode causar edema, que é o inchaço, que eu falei bastante disso aqui. Depois falamos um pouquinho sobre imunidade, né? E aí, imunidade, a gente viu lá que é a parte que vai estar nos defendendo de agentes infecciosos, né? E aí nós vimos lá que quem são os nossos agentes infecciosos, nós chamamos de antígeno, e as nossas células de defesa, que são produzidas pelo nosso sistema imunitário, nós chamamos de anticorpos. E uma vez que nós produzimos anticorpos, eles ficam presentes no nosso corpo porque eles produzem células de memória. Por isso as vacinas funcionam tão bem, né? Quando a gente toma a vacina, nós produzimos anticorpos e esses anticorpos ficam como células de memória. Aí nós íamos começar a falar das células do sistema imunitário. Vamos lá, então. As principais células do sistema imunitário são os leucócitos. Esses leucócitos são conhecidos como glóbulos brancos, tá? E eles são produzidos na medula óssea e também pelos linfonodos. E, dependendo da sua função, eles são classificados de acordo com as suas funções. Vamos lá. Dentro dos glóbulos brancos, os leucócitos, nós temos os neutrófilos. O que os neutrófilos fazem? Eles envolvem e destroem as células doentes. Então, qualquer célula que estiver incapacitada de permanecer no nosso corpo, os neutrófilos vão lá e destroem essas células doentes. Nós temos também os eosinófilos. Os eosinófilos, eles atuam contra os nossos parasitas. Tanto que se você tiver um vermezinho lá no seu intestino e você fizer um hemograma, os seus eosinófilos vão dar alterado. Ele indica que você tem algum parasita dentro do seu organismo, tá? Temos também os basófilos, tá? Os basófilos, eles atuam nos processos alergênicos. Então, quem tem bastante alergia, os basófilos, quando faz o hemograma, normalmente dá alterado. Os monócitos, eles atuam defendendo a gente dos patógenos, vírus, bactérias, tá? E os linfócitos, a gente tem dois tipos específicos, que é os linfócitos T e o linfócito B, tá? Esse linfócito T, eles são responsáveis por reconhecer os invasores dentro do nosso corpo, e os linfócitos B são responsáveis por produzir os nossos anticorpos, tá? Então, quando você tem a invasão de algum
vírus ou bactéria, os linfócitos T vai lá e reconhece aquele agente e já manda a informação para o linfócito B para ele produzir os seus anticorpos. Temos também os monócitos. Esses estão constantemente na nossa circulação sanguínea, tá? E ao passarem do sangue para os tecidos, eles transformam-se em macrófagos. Os macrófagos, eles são células que fazem o processo de fagocitose. O que é isso? Processo que vai abraçar os agentes estranhos, os agentes invasores do nosso corpo. Então, eles têm vários pseudópodes, tá? Que são como se fossem bracinhos, prolongamentos na membrana plasmática. E quando ele acha um agente invasor, ele vai lá, abraça esse agente invasor, fazendo o processo que a gente chama de fagocitose. E aí ele vai destruir esse agente invasor. Além de destruir os agentes invasores, ele também é capaz de fagocitar restos de células mortas, resíduos metabólicos, entre outros agentes. Aqui, ó, vocês têm as imagens dessas células que nós vimos aí, ó. As plaquetas, que são fragmentos celulares, tá? Os glóbulos vermelhos, que são os nossos eritrócitos ou hemácias, que são células anucleadas, né? E aqui os nossos leucócitos. Aqui eu tenho um basófilo, aqui eu tenho um neutrófilo, aqui eu tenho um eosinófilo, aqui eu tenho um monócito e aqui eu tenho os linfócitos, tá? Tá vendo que os leucócitos, eles têm núcleo, diferente das hemácias, tá? São núcleos, cada um com o seu tipo nuclear, mas todos eles têm núcleo celular, ok? Bom, vamos falar então um pouquinho dos órgãos do nosso sistema imunitário. Além da gente ter, então, os leucócitos, que são as células que estão presentes no sangue e na linfa, tá? O sistema imunitário é formado por dois tipos principais de órgão, tá? Que são os primários e os secundários. Os órgãos primários são responsáveis pela produção dos leucócitos, que são os glóbulos brancos. Quem faz isso? O timo e a medula óssea. O timo, ele é uma glândula, tá? Que está localizado na região superior aí do tronco, bem próximo do coração, tá? Então, ele está bem aqui nessa parte aí. E a medula óssea é um tecido gelatinoso que preenche o interior dos ossos. E aí ela é responsável pela produção tanto das células vermelhas, das hemácias, como das células brancas, que são os leucócitos, e também das plaquetas, tá? Os órgãos secundários são responsáveis pela nossa resposta do sistema imunitário. Então, é eles que vão estar respondendo ao nosso sistema imunitário. Quais são eles? O baço, que está bem aqui na parte esquerda do nosso corpo, tá? Os linfonodos, que eu falei que são os nossos gânglios que estão na região do pescoço, da axila, da virilha e no intestino. As tonsilas e os apêndices e as placas de Peyer, tá? O apêndice é um pequeno órgão linfático com grande concentração de glóbulos brancos, e já as plaquinhas são acúmulos de tecido dos linfonodos associados ao nosso intestino, tá bom? E como que acontece essa imunização, tá? Vamos lá, então. Quando um organismo entra em contato com qualquer agente invasor, com qualquer antígeno, vai desencadear uma resposta imunitária dentro do nosso corpo. Então, os primeiros leucócitos a entrar em ação são aqueles que eu falei que são os macrófagos, que têm a ação de fagocitar esses agentes estranhos, tá? Só que, como os agentes estranhos, normalmente eles se reproduzem muito mais rápido que os macrófagos não dão conta de matar todos esses agentes estranhos, tá? Então, o que acontece? Eles vão fagocitar o corpo estranho e vão expor partes dele da superfície da membrana, partes da superfície da sua membrana, e aí eles vão chamar o restante das células imunitárias, tá? Então, o macrófago vai lá, fagocita, não dá tempo, aí ele avisa, ó, linfócito T, tem um agente aqui, ó, um antígeno aqui, eu não dei conta de matar todos eles, tá? Então, vem me ajudar. Aí vem o linfócito T, tá? Que vai reconhecer esses antígenos apresentados pelos macrófagos, e aí ele passa a multiplicar, estimulados pela substância liberada por esses macrófagos lá, que são os primeiros a entrar em trabalho. E aí a intensa atividade de divisão dos linfócitos forma, então, as nossas células de combate. Forma, então, os nossos soldadinhos mesmo aí para combater esses agentes invasores.
Conforme os agentes invasores são destruídos, eles vão estar diminuindo a sua quantidade na circulação. E aí os linfócitos param de se multiplicar e a quantidade vai diminuindo, tá? Quando termina a infecção, então, vai restar no organismo uma quantidade de linfócitos que reconhece os agentes invasores e constitui o que a gente chama de memória imunitária. E aí, essa informação fica guardada no nosso corpo por vários anos, tá? E aí, no caso de uma nova invasão daquele mesmo agente, tá? O seu corpo já tem uma resposta imunitária pronta, porque ele já produziu os anticorpos. E aí, a gente tem dois tipos de forma de fazer isso para deixar nosso corpo mais imunizado, que é a vacinação, que é a nossa imunização ativa. Como que é feito isso, então? Quando você toma a vacina, você está tomando o antígeno, ou ele está dormente ou ele está atenuado. Então, você toma lá a vacina de um vírus, tá? Você vai tomar a vacina de um vírus, esses vírus eles vão estar em estado de latência, dormente. Aí é injetado esse vírus no seu corpo, o seu corpo faz todo esse processo imunitário e vai produzir a defesa para aquele vírus. Então, quando você toma a vacina da tétano, por exemplo, que é uma bactéria, você cria defesa para essa bactéria. E o tétano, por exemplo, é uma imunização que você cria no seu corpo por 10 anos. A cada 10 anos a gente tem que tomar uma nova vacina contra tétano, tá? E ainda existe a imunização passiva, tá? O que é a imunização passiva? Quando a gente não consegue produzir os anticorpos na velocidade que seria necessário, e aí a gente tem que tomar anticorpos pronto, que é o caso do soro. Quando que isso é necessário? Por exemplo, eu levei uma picada de escorpião, aí vai tomar o sorinho contra a picada de escorpião. Levei uma picada de cobra, vou tomar o soro contra a picada de cobra. Por quê? Quando você entra em contato com esses venenos, seu corpo não tem tempo hábil para produzir os anticorpos sozinho para se livrar dessa toxina. Então aí tem que tomar os anticorpos prontos, eles são injetados diretamente na nossa circulação sanguínea, tá? Bom, então aí a gente termina esses dois módulos, que é o módulo 43 e o módulo 44. E aí vocês vão fazer para mim os exercícios. Vocês já fizeram o 1, 2 e o 3. Agora vocês vão fazer o exercício 4, 5, 6 desse módulo e vocês vão postar para mim lá na plataforma, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando, então, das doenças autoimunes, tá? Que são 4 doenças que a gente vai trabalhar aqui na apostila, não, 3 doenças. Lúpus, a tireoide de Hashimoto e o diabetes mellitus tipo 1, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje, então, vocês vão finalizar comigo aí, então, o módulo 43 e o módulo 44, tá? Vão postar lá na plataforma os exercícios desse módulo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Façam com capricho, com bastante cuidado, para não ficar nenhum conteúdo atrasado também, ok? Beijo, pessoal, até a próxima!